nós vamos fazer a decoração deste nosso outro alfineteiro feito no mesmo esquema do que a gente acabou de ver agora no canal. Qual é a diferença? Eu já expliquei lá na introdução. Está no tecido que foi trabalhado com veludo cotelê, um veludo para fantasia, um dourado, tá? E o tamanho, que ele é um pouco maior, e a decoração que eu coloquei no esquilo aqui e essas folhas. Pessoal, uma dica. Quando vocês forem vender ou vocês forem passar essa peça adiante para o seu cliente, vocês podem ter a opção de colocar, em vez de fazer furo com o furador, passar a fita com a agulha, vocês podem também colocar ilhoses aqui. Eu vou deixar no molde a marca onde vocês colocam o ilhós. Só que o ilhós deve ser colocado antes do enchimento, senão fica difícil de vocês colocarem, porque fica um de cada lado aqui, tá? Aqueles ilhoses bem pequenininhos. Outra alternativa, fazer uma casinha, uma casa, tipo aquelas casas que a gente faz para pérola, né? Para encaixar pérola, botão de pérola. Também pode ser feito à mão, com ponto caseado, fazer as casinhas aqui. Ou quando vocês forem passar para os seus clientes, vocês já colocam a agulha para colocação dos carretéis ou das bobinas, já deixa no próprio alfineteiro e explica para a pessoa qual é a função dessa agulha. Porque aqui é o seguinte, por exemplo, eu estou trabalhando, aí acabou aqui uma das linhas e eu quero colocar a linha aqui. Então, o que eu vou fazer? Só desatar o nó, né? Desatar o lacinho e dar um nozinho aqui. Tiro a ponta da fita, retiro a bobina, vou lá, encho na máquina com o tom que eu quiser encher. Outra coisa que eu gosto de falar sempre é que eu deixo a linha na parte de trás da bobina aqui, ó, tá? Ela vai encaixada desse jeito, porque assim evita que ela fique se soltando com facilidade. Aí, na hora de eu introduzir isso aqui, como eu não coloquei ilhós, não fiz casa, eu resolvi fazer desse jeito porque eu acho que fica mais firme o fitilho aqui. Então, eu só usei o furador. Aí, eu vou encaixar no mesmo local, para ficar marca, por causa do furador. Encaixo no mesmo local e puxo o fitilho. Então, por isso que é importante, no caso de venda, de vocês já incluírem esse item, que é a agulha de passagem da fita, que já vá junto com o alfineteiro. Assim a pessoa vai ter mais facilidade de passar a fita depois. E explico o porquê da agulha. Tenha sempre à mão o teu alfineteiro para usar como modelo, né? Como referência para a pessoa. Você pode vender tanto já com umas 2 ou 3 bobinas ou com um carretel de linha, ou pode vendê-lo assim, ó. Eu já deixei aqui vaziozinho, só com a fita, o fitilho passado, e explicar para que serve esse espaço aqui dentro e por que tem essa fita. Mas eu acho mais interessante, principalmente essas pessoas que trabalham em feiras, levar já com algumas bobininhas, né? Nem que seja 2 em cada espaço, vocês vão gastar 12 bobinas, ou 2 carretéis de linha em cada espaço para que a pessoa veja, para que ela veja como é a utilidade desse alfineteiro. Fica bem mais atraente para o teu cliente fazer isso daí, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo o nosso bichinho. Então a execução dele é a mesma do alfineteiro em tom cru, ok? Não vai ter diferença nenhuma. Nenhuma. A mesma maneira. A única coisa é o tom de linha, né? Se aqui é um tecido escuro, eu usei um tom escuro para cima e um tom no tom do tecido mais claro embaixo, na bobina, para que não dê diferença, para ficar um bom acabamento na hora da gente arrematar a costura aqui do acabamento, ok, pessoal? Então vamos ao nosso bichinho. Então, o que nós vamos precisar? Eu já expliquei lá na introdução, mas eu vou repetir aqui. Nós vamos precisar do Melton, ok? No Melton eu usei essa cor, tá? Um tom camurça, um tom bege, creme.
Vai respeitar o sentido do fio na hora de riscar cabeça, corpo. A orelha foi feita no feltro, então você vai riscar lá do lado do avesso do teu feltro, tá? O ideal é que você espelhe, porque ela não tem o mesmo formato dos dois lados, tá? Então espelha o teu molde na hora de cortar, para formar o parzinho de orelhas. Vai precisar da pelúcia, um retalho de pelúcia, pelo longo. Aqui eu estou usando esse tom amarelado, loiro, né? Mas você pode usar a cor aí que você tiver, desde que seja um tom que não fique muito discordante do teu Melton. A não ser que você queira uma cauda mais escura, tá? Ou mais clara, depende. Vamos precisar do nosso arame de chenille, esse aqui ele tem 8,5, pode ser 9 ou 10 centímetros. Pode ser arame floral também. 2 miçanguinhas, eu só quero chamar miçanga, perdão, pessoal. 2 pérolas negras para os olhos, tem 3 milímetros, tá? De 3 a 4 milímetros. Nós vamos precisar. Vamos precisar de... Cadê o nariz dele? Perdi o nariz do bichinho. Tão pequeno. Aqui. Vamos precisar de pérola ou miçanga de 2 milímetros, no tom rosa, para o narizinho. Pérola de 1 centímetro e de meio centímetro. Aqui eu usei 2 tons diferentes. Essa aqui tem um tom mais rosado, essa é mais avermelhada, para dar ideia de frutinhas. E eu usei o tecido que já veio com a estampa de folhas para fazer a decoração, mas aí eu vou passar para vocês o molde para que vocês possam fazer no feltro, caso queiram fazer folhas, ou escolham a decoração que vocês desejarem, tá? Fica a critério de vocês. Então, eu vou separar aqui por enquanto, vou explicar para vocês como a gente corta isso daqui. A maioria eu acredito que já saiba. Então, vou riscar com a caneta Fantasminha. Tá? Tracei. A cauda está no tamanho natural, isso significa que eu vou cortar no risco. Então, como que eu corto pelúcia? Eu corto com estilete aqui, ou bisturi. Mas quem não tem o costume e o hábito de lidar com estilete, é melhor a tesourinha de precisão, tá? Então, você vai vir aqui no avesso, vai pegar só o tecido, não vai pegar parte do pelo. Então, vem aqui por dentro, olha. Com a tesourinha, só cortando bem devagarinho, ó. Só mesmo onde está o tecido, não pega o pelo. Ó, aqui separa. Separa facilmente. Então, esse é o cuidado só que tem que ter na hora de cortar a pelúcia. Só isso aqui que vocês têm que ter o cuidado de cortar somente o tecido e não o pelo da pelúcia, para que fique assim, bem peludinho, tá? O corpo, vocês vão cortar da seguinte forma. Para o corpo, vai riscar uma vez no Melton, do jeito que vier o risco, né? O molde de vocês, e vai deixar uma margem de pelo menos de 4 a 5 milímetros para a costura. Na cabeça, também vocês vão riscar. Vão deixar uma margem ao redor, só não nas pences. A pence você vai cortar na linha, tá? Presta atenção nisso, pessoal. A pence é cortada na linha, no risco. As orelhas são feitas no feltro. Foi espelhado isso aqui. Então, risquei no avesso do feltro e cortei na linha. Mesma coisa a cauda. Foi cortada, riscada no avesso da pelúcia e cortada na linha. Para o bichinho, nós vamos precisar também do enchimento siliconado e um enchedor. Pode ser uma pinça ou algo mais que vocês queiram. E linha e agulha. Então, nós vamos trabalhar com linha. Eu estou trabalhando aqui, gente, com linha de pesponto no tom do Melton, tá? Essa daqui, ela é 50% poliéster. Bom, desculpa, ela tem 100% de poliéster, é a linha 50, tá? O tex dela é 50, aqui tá escondido, mas é 50.
Mas vocês podem trabalhar com a linha comum mesmo, linha de carretel, pode trabalhar o fio duplo, porque a gente não vai tensionar muito, tá? Eu trabalho com essa daqui porque, primeiro, está já na cor do Melton e, segundo, ela é uma linha bem resistente. Vamos trabalhar com agulhas à mão, para costura à mão, tanto uma agulha mais curta quanto uma agulha mais comprida. Vamos ver as medidas para que eu possa passar para vocês. Então, vamos lá. A menor, 5 centímetros. A maior, 6,5. Mas pode ser maior que isso também, ou menor, tanto faz. Tá? A gente só precisa ter duas agulhas para poder trabalhar, para fazer esse esquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, vamos montar a cauda. Então, eu vou reservar aqui a parte do corpo. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, aqui, olha, o que a gente vai fazer? Primeira coisa. Esqueci de incluir o arame e a cola. O alicate e a cola. Vai virar a pontinha do seu arame e fazer uma dobrinha. Por quê? Para evitar que isso rasgue o tecido. E também facilita na hora de você fixar a cauda ao corpo do bichinho. Pode ser com a mão também, não tem problema não, porque eu gosto do alicate. Então, a gente vai trabalhar com isso e com uma cola universal, tá? Essa aqui é uma cola universal. É bom que ela seja transparente. Vem aqui no centro da cauda, coloca um pouco da cola. Posiciona o arame. Deixa eu só empurrar mais um pouquinho para cima, ficou muito para baixo. Aqui, ó, posicionei o arame. Depois de posicionado, coloco um pouquinho de cola de um dos lados, bem próximo à borda da cauda, e dobro-a para o outro lado. Segura um pouquinho para que isso aqui cole. Não tem problema que sobrou o arame aqui, tá? Então, vou segurar um pouquinho até colar, já eu volto com vocês. Prontinho, cauda colada. Olha, aqui a ponta ficou à mostra, então a gente tá vendo somente a cor da caneta, mas na hora que passar o secador de cabelos, isso aqui some. E também vai vir ainda uma camada de maquiagem nessa cauda, ok? Agora a gente vai reservar a cauda por enquanto. Agora a gente vai costurar essa pence aqui. Pode ser a máquina, comprimento do ponto número 2, ou pode ser a mão. Como é pequenininho assim, eu prefiro fazer a mão. No molde de vocês vão encontrar um ponto aqui, ó. Bem aqui, está escrito colocação da cauda. Então, o que a gente precisa fazer com essa pence? Precisa abrir a pence até chegar bem perto da linha de costura, tá? Então, abre isso aqui, vai costurar, unir, né? Um lado com o outro, e vai fazer uma costura, pode ser a máquina, deixando uma abertura de pelo menos meio centímetro aqui. Vai costurar retrocesso até a ponta, retrocesso. Eu vou fazer a mão, tá? Mas vocês podem fazer isso à máquina. Vou fazer ponta atrás, porque é muito rápido de ser feito. Olha, estou usando fio simples, não estou usando fio duplo, porque esse fio é resistente. E também aqui é um espaço que não vai ser muito... precisa de muita atenção na linha. Vou fazer isso, já eu volto com vocês. Prontinho, já fiz, deixei aqui a abertura. Eu vou passar a minha linha para o lado... desculpa, eu não vou passar nada agora não. Eu preciso só posicionar a cauda do bichinho, tá? Então, a cauda dele vai entrar neste sentido aqui, ó, tá? No trabalho. Então, introduza o arame lá dentro do seu trabalho e
ver aonde começa a cauda. Aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui começou a cauda. Então, agora sim, eu dou continuidade ao trabalho. Se vocês estiverem fazendo esse trabalho na máquina, agora é a hora de você parar o seu trabalho na máquina e fazer isso aqui à mão, porque você vai trabalhar com arame. Corre o risco de você quebrar a agulha da máquina. Então, faça esse trabalho aqui à mão. Posiciona a cauda lá do lado direito, depois vira do avesso, aí volta e fixa bem essa cauda no trabalho. Eu tô fixando por enquanto só a pelúcia. O arame está solto, sem costura. Mas já a gente vai prender o arame também. Pronto, já fiz o vai e vem. Agora eu vou dar uma voltinha com o arame. Vou dar uma viradinha no arame aqui, ó. Tá vendo? Foi lá pra dentro. Então, agora eu fixo o arame também. Dentro dessa argolinha, eu prendo esse arame ao trabalho. Ah, mas ninguém vai ficar mexendo na cauda do esquilo, é o que a gente espera, né? Que ninguém mexa na cauda. Mas, por segurança, vamos fixar bem essa cauda aí. Apesar do tecido da pelúcia já estar bem fixado, não custa nada reforçar o trabalho, né? Porque vai que alguém resolve mexer e puxar para ver se está bem preso, porque tem disso, né? A gente sabe que tem. Tem gente curiosa por aí. Então, a gente fixa bem isso aqui. Pronto, tá bem fixo. Agora é só cortar para deixar um pouquinho de linha de margem de segurança. Olha, a cauda tá bem presa. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um chuleado ao redor aqui e fechar isso como se fosse um fuxico, deixando uma abertura que caiba pelo menos um dedo, né, um dedo seu, para o enchimento, ok? Eu vou começar aqui atrás, onde já tinha posicionado o outro nó. Tá vendo que até agora eu tô fazendo tudo manual, né? Porque é tão pequeno. Então, olha, o que eu vou fazer? Eu venho de dentro da linha da costura para fora. Então, eu vou fazer isso ao redor todo, fazer a volta toda até chegar aqui. Já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Fechei como um fuxico e deixei um espaço aqui, ó, de pelo menos um dedo, tá? Eu vou travar o ponto provisoriamente, porque depois eu preciso fechar tudo isso daqui, certo? Então, eu vou travar aqui só para que não corra o fio. Não precisa tirar a linha da agulha e nem do trabalho agora. A gente vai precisar ainda que fique aí, porque nós vamos trabalhar com a peça. Então, em vez de ficar enchendo a peça de nó, a gente reserva a linha e a agulha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o enchimento, tá? É o nosso bom e velho enchimento siliconado misto. Então, eu vou encher essa peça todinha para que fique bem fofinho. Já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha, bem cheio, tá? A peça tá bem cheia, mas não está lotado. Isso aqui tá ele só tá macio, tá fofo. Bem cheinho, mas tá fofo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar essa abertura, só para não saia o enchimento daqui. Então, a gente fecha a abertura para que esse enchimento fique aqui fixado, para não dar trabalho na hora que a gente for prender a peça ao alfineteiro. Caso vocês queiram fazer isso daqui num outro tecido, pode ser feito também no Microsoft, pode ser feito no feltro. Se vocês forem fazer no feltro, façam com pelo menos 1 centímetro de aumento, porque o feltro não tem elasticidade nenhuma, tá? Então, usando o Microsoft tem elasticidade, usando um tecido que tem elasticidade, vocês seguem esse processo que eu estou explicando aqui. Caso o tecido de vocês não tiver elasticidade, vão ter que fazer ajuste no tamanho do molde, porque senão ele vai ficar muito pequenininho.
em relação à peça, a não ser que vocês queiram fazer o alfineteiro menor, com a decoração de bichinho. E também vocês podem usar o bichinho que vocês quiserem, tá, gente? Eu fiz o esquilo porque eu gosto muito dele e eu acho que fica muito bonitinho. Uma peça que remete ao outono, né? Eu acho ele um bichinho bem bonitinho. Então, tá aqui a peça, tá? Ó, cheinho e aqui fechado. Então, daqui agora, a gente vai passar para a cabeça. Só que eu não vou tirar a linha aqui ainda, porque eu tenho que fazer a ideia de que o corpinho dele está separado, que ele tem a parte das perninhas, né, separadas. Então, vocês vão vir, para que a gente não use somente a visão, cada um vai ter um tamanho a depender do tecido que vocês estejam utilizando. Mas, da linha da pence até a linha do centro da frente, o meu está dando 7 centímetros, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, aonde tem a marca dos 3,5, que seria a metade dos 7 centímetros. Passa a agulha aqui por dentro e sai mais ou menos numa linha aqui, ó, no centro do corpo do bichinho. Deixa eu fazer um ponto com a caneta fantasminha. Aqui, olha, gente. Ó, no centro do corpo do bichinho. É só para que vocês tenham uma referência de tamanho, tá? Ó, aqui tá o pontinho, tá vendo? Então, a gente vai sair com a agulha aqui, no ponto. E daqui a gente vai para o outro lado. Se quiser sair daqui já ir para lá, já pode, tá? Mas eu prefiro fazer isso aqui, ó. Daqui, vir para o outro lado, pegar o meio do outro lado, dar uma olhada ver se tá simétrico. Puxo para vincar esse corpinho, olha, puxa. Agora segura aqui, vai lá de novo e alça a linha para travar o ponto aqui. Passa umas 2 vezes ou 3 pela linha para fazer no nó. Ó, travei, tá? Então o formato é esse aqui. Parece uma salsichinha amarrada. Ó, aí dá a entender que aqui é a coxa dele e aqui a parte superior do bracinho, porque ele vai ficar como se estivesse agachado, né? Abaixadinho no nosso alfineteiro. Por enquanto, a gente vai reservar isso daqui, só vou arrematar. Pode até passar a linha aqui para baixo, fazer o arremate aqui embaixo, que é mais seguro, que assim evita que a linha fique muito aparente lá na frente. Isso acontece. Eu sou a rainha dos nós, meu Deus. Vira e mexe, dá nó no meu trabalho onde não precisa. Aqui, ó, agora que eu preciso do nó, só para arrematar a linha. Pronto. Arremata isso aqui e reserva. Agora vamos à colocação das orelhas. Então, aqui é o avesso, então a gente dobra a orelhinha nesse sentido aqui. Reserva a outra. Isso aqui a gente vai vincar, tá? Vai vincar assim, ó. Essa é a cabeça já dele. Mas para que a gente saiba a posição da orelha, é preciso que esteja do lado direito. Então, deixa do lado direito e posiciona essa orelhinha virada assim, ó. Vai dobrar para o avesso, dobra aqui a orelha. Tá vendo como tá aqui, ó. Dobrou para dar movimento para essa orelha e posiciona na pence do lado de trás da cabeça. Então, a gente vai posicionar deitada assim, ó, tá? Então, a orelhinha vai ficar desse jeito aqui na tua peça. Ó, a pence está aqui, então você posiciona a orelhinha nesse ângulo, vai ficar um ângulo reto com relação à outra peça.
pode até alfinetar, para você não se perder aqui. Vou só pôr um alfinete para que eu possa posicionar a outra, vocês vejam como é colocada a outra também. Faço a mesma coisa, dobro ao meio e posiciono. Olha, na dúvida, sempre façam isso aqui, ó. Dobra a cabecinha lá na posição que tem que ficar. Então a outra orelha vai ter que ficar igual a de lá. Ó, viradinha para baixo e no lado direito da cabeça. Aqui, ó. Esse tecido vai ter que ficar por dentro da cabeça. Essa sobra aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui, ó, tem que ficar pro lado de dentro da cabeça. Então, eu vou dar uma alfinetada só para deixar ele aqui. Para que a gente não se perca, porque é uma peça muito pequena, dá um pontinho de segurança, prendendo a orelha, as orelhinhas à cabeça. Então, o que a gente faz? Dá só um pontinho aqui. Posiciona bem, pega lá o tecido da cabeça e dá um pontinho de segurança. Agora eu vou virar e vou fechar a pence. Isso vai ser feito dos dois lados. Dá uma margem de uns 3 milímetros, tá? Para isso aqui. Pode ser feita a costura à mão ou à máquina, você quem decide, pontos pequenos. Então eu vou fazer isso dos dois lados, já eu volto. Prontinho, as duas orelhas estão fixadas à cabeça, tá? Ó, esse aqui é o lado direito. O lado direito. E aqui é o avesso. Volta para o avesso, empurra as orelhinhas lá para dentro. Volta para o avesso. E agora a gente vai passar uma costura. Cuidado, gente, para não prender a ponta dessa orelha na costura, tá? Essa costura eu oriento que vocês façam à mão mesmo. A gente vai deixar uma abertura entre a pence da orelha e o vinco da cabecinha. Vai fechar daqui até o focinho. Então, pode ser, se estiver fazendo a máquina, retrocesso, costura tudo aqui, chegou aqui embaixo, retrocesso. Ponto, comprimento do pronto número 2. Eu vou fazer costura à mão, tá? Eu acho mais seguro fazer a costura à mão. Então, posicionei o meu nozinho aqui no avesso, vou dar mais uma travada. E estou trabalhando ainda com a mesma linha, tá? Fio simples, não estou usando fio duplo. O ponto que eu estou usando é o ponto atrás, um ponto bem pequeno. Então, eu vou fechar daqui até chegar na pence aqui e já volto com vocês. Pronto. Cheguei na pence, agora eu arremato o fio. Corta, pode deixar uma margem. E a gente vai desvirar isso daqui. Pode ser com uma pinça, um hashi, enfim, um objeto que você já tenha um costume de trabalhar para desvirar peças pequenas. Só tenham cuidado, pode ser desvirador de bonecas também. Tenham cuidado apenas para não furar o tecido, tá? Abre as costuras. Abre bem as costuras. Agora a gente vai encher essa cabecinha. Deixar uma abertura aqui e uma margem. Aqui já tem a margem, olha. Respeita a margem para que a gente possa fechar depois com pontos de chuleado, como se fosse um fuxico. Então, eu vou encher a cabecinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Cabeça cheinha, mesmo enchimento que a gente usou para o corpo. Olha, cabecinha cheia. Então, agora, eu já chuleei aqui, fiz um ponto do chuleado, que é o mesmo ponto que a gente faz para fechar fuxico, e vou fechar a cabecinha aqui. Fecha bem. E trava sua linha, seu fio aqui atrás.
Desculpa, pessoal, tô tirando do foco. Pronto, travei. Não tira a linha ainda. A gente vai posicionar os olhos. Os olhos, eu faço isso assim, só observando mesmo, só olhando. Eu faço como se fosse uma linha no centro da cabeça, tanto no centro horizontal quanto no centro vertical. Eu imagino uma cruz aqui e faço a minha marcação de olho. Se você tiver dificuldade para encontrar esse ponto, vamos às medidas. Então, vamos lá. Da ponta do focinho até a direção do olho, deu 1,6. Do topo da cabeça até o olho, 2 centímetros. Então, 1,6 do nariz até o olho e 2 centímetros da testa até o olhinho. Agora, essa linha a gente não cortou. Esqueci de falar que não é para cortar. Você vem aqui e vai sair com a linha na direção do olho. Vai lá, pega a sua pérola para fazer o olhinho, passa o fio, entra com a agulha o mais reto possível. Olha a cabecinha de frente e vê se saiu no mesmo ponto. Imagina aquela linha na vertical, dividindo a cabeça no meio e na horizontal. Vou puxar o olhinho e vou travar esse olho aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender um olhinho só, porque eu quero afundar esse olho. O que eu faço? Eu já puxo e já afundo esse olho. Eu passo outra vez a linha, saio aqui e já afundo esse olhinho. Ó. Nesse vai e vem, já deu a profundidade do outro olho aqui e o daqui já entrou. Ó, está escondido lá dentro, tá? É isso que eu quero fazer aqui. Agora eu venho, pego a outra pérola. Pego a outra pérola. E vou fazer a mesma coisa. Saio do lado de lá. Passo por dentro do outro olho. Aqui, ó. Tem que ser a linha na cor do tecido que você está fazendo o corpo do bichinho, tá? Eu não aconselho que faça no tom preto, porque às vezes fica muito grande o olho, né? Então, você usando já um tom na cor do pelo, da pelagem do animal, e em vez da cor do olho, já diminui um pouco os olhos, porque às vezes acentua a linha, né, que você está trabalhando. Sai aqui em qualquer ponto e puxa. Ó, puxou a orelha junto. É um pequeno, puxa até a orelhinha junto. Aqui. Puxa para que ele entre. Ó, a mesma coisa, tá vendo? De um lado e do outro. Não corta a linha. Aqui a gente vai sair com a agulha aqui na frente, onde vai ficar o focinho dele. Colocamos a linha aqui. Saímos num ponto no centro aqui. Deixa a cabeça para baixo. E agora a gente pega aquela miçanga enorme, ou pode ser uma pérolazinha. Eu peguei um rosa bem pálido. Introduz. Ai, gente, perdão. Deixa eu arrumar a câmera, já volto. Desculpa. Derrubei vocês. Perdão, pessoal. A mão bateu. Olha aqui. Então, daqui eu passo um ponto pra cá. Vou lá atrás da cabeça. Seguro a argola com esse dedo aqui, ó. Tô segurando a argolinha aqui. Seguro e puxo. Arruma essa miçanguinha e puxa. Introduz ela para que ela afunde assim, ó. Lá dentro do trabalho, tá? Afunda assim. Ó.
Tá fundadinho, puxa aqui atrás, mantém o fio bem esticado, que é para ela ficar repuxadinha lá atrás. Passa a linha aqui e vamos travar. Aí, travou. Pronto. Temos a cabecinha já quase terminada. É bem rápido de ser feito. Agora nós vamos fixar a cabeça ao corpo. Então pega lá o corpinho. Então você vai posicioná-lo lá no teu alfineteiro, tá? Então aqui você posiciona no seu alfineteiro e marca aonde você quer a cabecinha dele, tá? A posição que você quer a cabeça dele aqui. Tendo como uma orientação essa ponta do corpo aqui. Então a cabeça tem que ser colocada aqui, justamente aqui. Então você vem, posiciona a cabeça, tá? Pega lá o alfineteiro. Eu tô sem nenhum alfineteiro aqui, sem bichinho, mas eu vou pegar o mesmo alfineteiro que eu tô trabalhando, só para mostrar como é que eu fiz para vocês entenderem. Porque para o vídeo não ficar tão longo, que já tá comprido, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou tentar me adiantar aqui. Então, ó, suponhamos que eu quero colocar o esquilinho aqui, tá? Então, eu venho no meu alfineteiro, posiciono o bichinho no lugar onde eu quero, no alfineteiro, e posiciono a cabecinha dele. Pode ser meio de lado, como eu fiz aqui, ó, tá? Pode ser um pouquinho mais para cima. Eu gosto de colocá-lo assim, meio de lado, como se ele tivesse abaixadinho, tentando encontrar alguma comida, alguma coisa assim. Posicionou? Deixa eu tirar o alfineteiro. Já posicionou? Sabe que você vai ficar com o seu bichinho assim, nessa posição aqui? Põe um pinguinho de cola só para facilitar a costura. Põe uma isca de cola universal. Pode ser cola quente também, você aí decide o que você quer colocar, tá? Eu gosto de trabalhar com essa cola. Então, ó, posiciona a cabecinha, não tira a agulha ainda e nem a linha. Posiciona aqui e segura um pouquinho. Procura centralizar no corpinho, pode olhar aqui por cima, tá? Centraliza e segura até que isso fixe um pouco. Eu vou segurar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. A cabeça já tá fixada. O que eu vou fazer agora? Eu venho com uma linha, ponto invisível. Um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Não precisa pegar enchimento, só mesmo o tecido. Cuidado só para não pegar as orelhas, tá? Eu e meus nós. Olha, então você vai fazer isso ao redor da cabeça toda até chegar no topo da cabeça, ok? Então vamos lá. Um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Esse aqui é o famoso ponto invisível. E vamos seguindo até chegar no começo. Prontinho. Cheguei aqui, olha. Aqui é onde terminou. Então aqui agora eu vou travar minha linha. Deixo uma argolinha, introduzo a agulha por dentro e puxo um nozinho. Daqui eu vou levar a minha linha aqui para baixo, porque eu não vou cortar essa linha ainda, tá? A gente vai precisar dessa linha. Pode deixar essa agulha por enquanto, mas depois a gente vai trocar para agulha maior, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Tem um detalhe na orelhinha do esquilo, que tem uns fiapinhos na ponta da orelha. Então nós vamos usar, pode ser linha de meada ou pode ser linha de costura, tá ok? Tanto faz. Aqui, pessoal, tô trabalhando com linha de meada. Peguei 2 fios da linha, ó, aqui tem a linha, tá? Peguei 2 fios da linha de meada no tom um pouquinho mais claro que o pelo do animalzinho. Eu passo fio duplo na agulha e deixo essa argolinha aqui, ó, tá? A gente deixa essa argola aqui num dos lados. Não precisa ser fio muito longo, porque a gente vai fazer um detalhe na orelha. Então, o que eu vou fazer? O que eu fizer numa, vocês vão fazer na outra. Entra pela pontinha da orelha. Aqui eu já estou usando a agulha maior, tá? Agulha de bordar, essa daqui
É a agulha maior um pouco, porque eu tive que usar 2 fios aí, o fio duplo, né? Entra com o fio por dentro do feltro, deixa essa argolinha lá fora, deixa eu puxar meu fio aqui, olha, volto por dentro e arremato aqui, ó. Puxo, arremato. Agora, eu corto, deixando mais ou menos uns 5 milímetros, 4 a 5 milímetros. É só para que a gente tenha aquela terminaçãozinha de pelos que o esquilo tem na pontinha da orelha. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Temos o acabamento da orelhinha do bichinho. Agora a gente vai passar para parte da maquiagem do corpo. Eu só vou fazer a introdução desse daqui e vou mostrar o outro pronto para que vocês saibam como é feito. E vou explicar como é fixado também no alfineteiro. Então, eu só vou começar com vocês e já vou passar para a peça pronta porque é muito fácil de ser feito, ok? Para escurecer o pelo do esquilo, eu utilizei apenas o giz pastel a óleo e este tom de marrom aqui. Deixa eu tirar para que vocês vejam. Ó, eu nem passei em, como a gente costuma esfregar, um pedacinho de papelão, nem é necessário, tá? Para essa técnica aqui não. Você pode trabalhar direto com ele lá. Eu coloquei uma base aqui, ó, acrílica. Tá? Mas pode ser um pedaço de papel ou papelão para não sujar a minha bancada, porque suja um pouquinho. Então você vai lá no giz, esfrega o teu pincel, no caso aqui é um pincel de cerda, já trabalhado parecendo língua de gato. Esse aqui é o número 10, tá? Ó, esfreguei dos dois lados e venho aqui na cauda e matizo. Gente, se tiver dificuldade, ó, por exemplo, aqui não tá pegando, ó. Pode vir direto com o giz. No meu eu fiz assim, ó, faz alguns traços com o giz, porque isso daqui é uma peça decorativa. Ninguém vai ficar mexendo, né? Para que fique o tom manchando ou alguma coisa parecida, olha. Passei nos pelos, o próprio giz. Depois venho com o pincel e acomodo. Pode ser até um pincel maior, tá? Ó, acomodo, vai tirando essas sobrinhas, joga fora. Que a pelúcia ela solta, né? Certas. Ó. Onde eu quero escurecer mais, eu venho trabalhando com o giz. Aqui próximo do começo da cauda e o corpo. Porque dependendo do giz, ele tem mais oleosidade ou ele é mais seco. No caso desse meu, ele é mais seco um pouco. Então, eu já passo já o giz direto no trabalho. Ó. Isso eu vou fazer dos dois lados, tá? Da cauda. Que é bem perto do corpinho, escurece, para que você dê um contraste. Tirando do fogo, desculpa, pessoal. Olha, e vai esfregando, que esse esfregar faz com que o giz não fique muito ativo na tua peça e evita que ele suje, né? Fique sujando o local onde ele vai ficar. Então, ó, faz isso dos dois lados da cauda do bichinho. E no corpo, vocês vão fazer mais na parte de cima do corpo, tá? Então, ó, puxando do centro do pescoço, desculpa que tá balançando, do pescoço para o bumbum dele, ó, e nesse sentido aqui, tá? A cabeça faz ao contrário do pescoço, ele é muito rápido de ser feito, tá? Escurece bem essa parte aqui da cabeça, onde fica a testa, um pouquinho aqui embaixo do narizinho
e aqui dentro das orelhas. Esse giz ele é mais seco, tá, gente? Se o de vocês for mais oleoso, aí vale a técnica de usar o pincel no giz. Ó, aqui. E eu trago um pouco também aqui para a bochecha dele, um pouquinho só, do pescoço para a bochecha. Do pescoço para a bochecha. Agora, vou tirar a linha aqui. Entra o pincel. Agora o pincel vai esfregar e vai pintar o pelo do bichinho. E é o pincel que faz esse trabalho, tá, gente? Ó. Vai e vem. Aí você consegue ficar uma tonalidade mais suave, mais agradável. Esse tom de marrom que eu estou usando não é um marrom muito escuro. Ele é um marrom um pouco acastanhado. Os pelinhos saem, é normal que saiam. Então, olha, vai esticando esse tom até onde ele der, esfrega. Dentro das orelhinhas, apoia o dedo lá embaixo, matiza. Do outro lado, a mesma coisa. Tô com um fio aqui que tá da linha aqui, ó. Escurece também. E aí vocês vão fazer o bichinho de vocês conforme a criatividade e o gosto de vocês, tá? Essa daqui é a minha proposta, mas aí vocês fazem ao gosto de vocês, tá? Então ele fica muito delicado, uma peça bastante delicada. Pode passar aqui também um pouquinho, ó. Essa divisória de um lado, na divisória do outro lado. Esfrega, sempre esfrega com o pincel, porque isso aqui facilita a colocação e o matiz, o próprio matiz fica mais natural, né? Na pelagem do bichinho. Pronto. Olha aqui, a gente tem um esquilinho já pronto. Aqui tá muito escuro, não tem problema. É ideal que fique mesmo esse contraste, tá? Porque na hora que você colocá-lo no alfineteiro, ó, vamos ao alfineteiro para mostrar como vai ficar isso aqui. Aí vocês decoram como vocês acharem melhor. Eu decorei com essas folhas que eu já encontrei, né, prontas. Ó, então vamos lá no alfineteiro de vocês. Lógico, já não vai estar com tudo isso aqui amarrado, isso aqui é feito depois. Primeiro você faz a decoração, depois você passa as fitas como ensinado no primeiro alfineteiro. Então, ó, posiciona o bichinho no seu alfineteiro e costura. No caso, pode usar essa agulha ou a agulha maior. Aí você vai passando um ponto aqui, saindo do outro lado, aqui, prendendo no corpo. Passa pelo alfineteiro, sai desse lado, prende o corpo. E a cabecinha do mesmo jeito, tá, gente? Até você pode, se você quiser, prende essa parte frontal primeiro da cabeça, para você posicionar já o bichinho na posição que você deseja, a cabecinha também na posição que você deseja, e depois vai prendendo o corpo. Eu gosto de prender com costura, caso quem queira pode prender com cola quente, mas lembra que vocês estão trabalhando com o veludo. Veludo, se cair cola quente, dificilmente você consegue tirar sem deixar algum dano no tecido. Então, a costura é mais indicada para esse tipo de tecido, tá ok? Então, faz isso. É um ponto no alfineteiro, passa por dentro do alfineteiro. Saiu do foco, gente. Perdão, pronto. Um ponto no alfineteiro, a linha tá presa aqui no corpo. Então, vai lá, posiciona o bichinho no lugar onde você quer. E se você já montou a base com as folhas ou com a decoração que você deseja, depois você vem e coloca o bichinho, tá? Aí, um ponto no alfineteiro, sai lá do outro lado, um ponto no bichinho. Volta para o alfineteiro, sai desse lado, um ponto no bichinho. E assim vai sucessivamente até colocá-lo inteiramente no alfineteiro. E eu gosto de dar movimento para a cauda. Então, o que eu faço? Eu viro um pouquinho
esse arame, senão não teria nem sentido do arame aí. Eu viro um pouquinho o arame, depois é só escovar com o pincel mesmo. O pincel mesmo escova essas cerdas, ou pode ser uma escovinha também, tanto faz. Você escolhe aí o que você preferir, tá? Então aqui está a proposta. Esse daqui foi o que eu expliquei agora, como fazer, né? E aqui a gente tem a proposta já pronta. Então aqui ele já está com as decorações, as folhas, eu vou deixar o risco, como eu já disse, nos moldes. Aí você pode fazer com o feltro, inclusive essas pequenas aqui eu fiz com feltro, eu não dublei porque elas são muito pequenas, mas caso você queira fazer com feltro, é ideal que você faça a técnica da dublagem, tá? Usando a entretela, termocolante, né? E olha que bonito que fica esse alfineteiro. Olha só, fala sério. Quem não gostaria de ganhar um alfineteiro desses, né? Tem um alfineteiro desses no seu ateliê. E serve até, vale até para viajar, você pode até levá-lo numa viagem. É só colocar num pote de sorvete, né? E levá-lo para onde você preferir levar. Então, pessoal, esse daqui foi o segundo alfineteiro, seguindo a proposta do nosso primeiro alfineteiro aqui, ó, tá? Então, de um alfineteiro simples, básico, a gente pode fazer uma peça um pouco mais luxuosa, né? Um trabalho mais luxuoso, que tenha assim um valor percebido maior. Então, eu espero que vocês façam muitos alfineteiros, tá? Que vocês vendam bastante ou façam para vocês. E vale aqui a dica, gente, não esqueçam, tá? Caso vocês queiram colocar no molde, vai ter o ponto para quem quiser colocar o ilhós aqui, ó, para passagem da fita. Se você quiser fazer o ilhós ou um bordadinho, ou vale a dica também, na hora de você vender, você já coloca essa agulha no alfineteiro, já vai junto e explica para o comprador para que serve a agulha, que é para o momento de colocar, ou na hora que você for recolocar aqui a bobina, ou no caso aqui o carretel, né? Essa agulha é que vai passar a fita, ok? Inclusive eu não selo a fita, porque senão não passa direito no orifício da agulha. Então eu espero que vocês tenham gostado das propostas, que façam bastante alfineteiros aí, que vendam muito ou deem de presente, e façam como a nossa querida Yara Araújo, que postou no meu trabalho. Muito obrigada, Yara, por você ter confiado no meu trabalho. Fez 2 bebês maravilhosas a partir da proposta aqui do canal, do bebezinho menor do canal, e postou lá no nosso grupo no Facebook, para que todas nós pudéssemos vê-los. Então, quem fizer alguma proposta do canal, por favor, por gentileza, posta lá no grupo para que a gente possa ver, porque fica todo mundo curioso para saber como é que vocês estão trabalhando, se estão fazendo alguma coisa bonita, a gente quer ver. Então, façam como a Yara Araújo. Coloquem os trabalhos de vocês, postem os trabalhos de vocês lá no nosso grupo no Facebook. Então, pessoal, um bom trabalho. A gente se vê. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, para quem deixou seu comentário carinhoso, para quem deixou seu like, para quem me acompanha, o meu muito obrigada, gratidão mesmo. E eu espero vocês na próxima proposta. A gente se vê. Até mais, pessoal. Um abraço.